Olá, eu sou a Andréia, sou a professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de inglês. Então, você já vai ver aí no primeiro slide o que nós vamos estudar hoje, que é questions, perguntas. Então, nós vamos trabalhar com algumas perguntas e vai ter também a resposta, a possível resposta para essa pergunta. Então, nós vamos ver, né, relembrar algumas coisas que nós vimos, né, algumas perguntas diferentes, mas com conteúdo que nós já vimos em aulas bem anteriores. Então, vamos relembrar algumas coisas, trabalhar com algumas coisas que nós já trabalhamos aqui antes. Então, vamos para o nosso próximo slide para nós vermos essas questions, essas perguntas, com algumas possíveis respostas que podemos dar para essas perguntas. Então, tem como título questions, mas que tem answers também, tem respostas também, tá bom? Então, a primeira pergunta aí vai ser com o did, né? Vocês lembram do did? O did é um auxiliar para fazer perguntas no tempo passado. Vocês lembram? Foi uma das aulas bem anteriores, bem passadas, né? Que já passou há bastante tempo. Então, eu resolvi estar trazendo aqui para nós não nos esquecermos delas, né? Então, o did é o auxiliar para fazer perguntas no tempo passado, tá bom? Então, é importante que a gente não se esqueça de como usar o did, tá bom? Então, nesse slide aqui, nós vamos trabalhar com o did. Algumas perguntas com did. Então, o verbo é um auxiliar, né, para trabalhar, para fazer perguntas no tempo passado. Então, a primeira aqui é: What did you do last night? What did you do last night? O que vocês fizeram a noite passada? É um auxiliar, né, para fazer perguntas no tempo passado, o did, né? Auxiliar para fazer perguntas no tempo passado. E a primeira pergunta aqui é: What did you do last night? O que vocês fizeram a noite passada? Daí uma possível resposta aqui, uma possível answer é: We went to a movie. Nós fomos em um cinema. We went to a movie. Nós fomos em um cinema. We went to a movie. Essa é uma possível resposta para essa pergunta, né? What did you do last night? O que vocês fizeram a noite passada? E também notem aqui que o did não tem tradução na frase. Ela é somente um auxiliar para perguntas no tempo passado. Então, além de ela ser um auxiliar, ela não tem tradução na frase, o did. Ela só entra para nós sabemos que ela está fazendo uma pergunta no tempo passado. Tá bom? Se você ainda não viu essa aula sobre o did, no nosso canal tem essa aula. Se você tem curiosidade de saber exatamente como usar o did, vá lá no nosso canal e procure essa aula para você ficar mais familiarizado com o did, tá bom? Agora aqui só está sendo uma lembrança dessa aula, tá bom? A próxima pergunta aqui, nós temos: Why didn't you let me know? Por que você não me avisou? Why didn't you let me know? E uma possível answer aqui: I didn't know until today. Eu soube só hoje. I didn't know until today. Ou aqui ela está na forma negativa, né? Passado na forma negativa. E uma possível resposta é I didn't know until today. Eu soube só hoje. E aqui nessa resposta, nós temos a pronúncia que pode mudar para uma pessoa que é nativo da língua ou por uma pessoa que já tem mais praticidade com a língua. Como ela poderia falar a resposta? I didn't know until today. I didn't know until today. Agora, mais pausadamente, I didn't know until today.
Então, essas são as diferenças que eu sempre estou trazendo para vocês. Quando a palavra, ela parece que está falando uma coisa que eu nunca vi, que eu nunca estudei, mas eu já estudei sim, mas só que a pessoa que já tem mais prática ou é nativo da língua fala de uma forma diferente. Então, ao invés de falar I didn't know until today, a pessoa falaria I didn't know until today. I didn't know until today. Tá bom? Eu gosto de falar isso porque uma das minhas experiências quando eu estava estudando fora, eu estava assistindo a televisão um dia e foi exatamente essa palavra, I didn't know until today, I didn't. E eu pensei que na televisão eles estavam falando uma coisa que eu não tinha estudado, daí eu cheguei no outro dia na escola e perguntei para a professora, eu escutei I didn't na televisão, I didn't. O que é isso, professora? Ela falou assim, I didn't nada mais é do que I didn't. E eu já tinha estudado, mas eu não sabia que os nativos da língua, uma pessoa que já tinha experiência com a língua, eles falavam, ao invés de I didn't, eles falavam I didn't. Então, por isso que eu gosto de trazer isso para vocês, tá bom, pessoal? Então, ao invés de I didn't, vai falar I didn't. Então, a frase inteira aqui, I didn't know until today, tá bom? E a última frase desse slide aqui, when did she finish school? When did she finish school? Quando ela terminou a escola? Answer, uma possível answer aqui. Resposta, né? 2 years ago, 2 anos atrás. 2 years ago, 2 anos atrás. Agora vamos para o nosso próximo slide, que nós vamos trabalhar com mais algumas questions, mais algumas perguntas. Agora é um pouco diferente, nessas duas frases aqui, não vai ter o did. Nessas duas frases aqui, não vai ter o did. Então, vamos trabalhar com umas frases diferentes aqui para vocês. Essa primeira frase desse slide vai ser What happened to Diana? Aqui o verbo no tempo passado, né? What happened to Diana? O que aconteceu com Diana? Daí uma resposta aqui, I don't know. Daí eu faço uma outra pergunta. Aqui tem o did aqui nessa pergunta. Did something happen? Did something happen? A primeira, na resposta tem I don't know, que é eu não sei. Daí na pergunta seguinte, did something happen? Alguma coisa aconteceu? Olha o did fazendo a pergunta no tempo passado. Did something happen? Alguma coisa aconteceu? Então vamos de novo essa primeira pergunta. What happened to Diana? O que aconteceu com a Diana? Daí na answer. I don't know. Eu não sei. Did something happen? Alguma coisa aconteceu? Aqui usamos o did para fazer a segunda pergunta, né? Did something happen? Alguma coisa aconteceu? Daí temos aqui a segunda frase, que é um pouco comprida aqui, essa resposta e essa pergunta aqui também. Então, vamos prestar atenção. How many languages could you speak when you were a child? How many languages could you speak when you were a child? Que significa, quantas línguas você sabia falar quando você era criança? How many languages could you speak when you were a child? Daí a resposta, a answer aqui, a resposta. 2, English and Spanish. I couldn't speak Portuguese until I was 12. 2, inglês e espanhol. Eu não conseguia falar português até os 12 anos. Então, vamos lá para a answer de novo. 2, English and Spanish. I couldn't speak Portuguese until I was 12. Então, 2, inglês e espanhol. Eu não conseguia falar português até os 12 anos. E agora a última pergunta aqui é Where did you grow up?
Onde você cresceu? Where did you grow up? Answer: I grew up in New York. Em New York. Eu cresci em Nova York. Where did you grow up? Onde você cresceu? Answer: I grew up in New York. Em New York. Eu cresci em Nova York. Então, se você gostou dessa aula, dê um like, compartilha, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada!